Bom, Paulo, o referendo sobre as armas de 2005 perguntou o seguinte aos eleitores. A frase que estava nas cédulas era, abre aspas, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Fecha aspas. O presidente Lula esperava, com a campanha que havia sido feita e pela própria formulação da frase, da pergunta, esperava que fosse ganhar o sim, né? E venceu um sonoro não, com uma proporção bastante grande. O que os brasileiros deixaram claro naquela ocasião? Que eles não aceitavam o desarmamento completo da população, não aceitavam uma medida, uma regra tão ampla como a que essa frase colocava, que era de que permitia o Estado de proibir os cidadãos, em qualquer situação, de ter arma de fogo, né? Então, não poderia haver, na decisão dos eleitores brasileiros, um monopólio completo do acesso às armas por parte de agentes de segurança e dos bandidos, que obtêm armas por outros meios, por meios ilegais. Agora, uma coisa é o direito do cidadão decidir se quer ter a possibilidade de se defender com uma arma, ainda que seja uma ideia controversa, a de que ele estará mais seguro dessa forma. Enfim, é o direito dele, né? E foi isso, apenas isso, que os brasileiros decidiram naquele referendo. Se o Estado podia proibi-los ou não de comprar uma arma de fogo, né? E pareceu para a maioria dos brasileiros que era uma medida autoritária dar esse poder ao Estado de proibi-lo em qualquer situação. Agora, outra coisa é legislar por decreto sobre os mecanismos que controlam quem está apto ou não a possuir uma arma, quantas armas um cidadão pode ter, quantas munições e assim por diante. Então, por que Bolsonaro aumentou com esse decreto de 4 para 6 o número de armas que cada cidadão pode ter? Por que não 2 armas? Por que não 10 armas? Qual o critério técnico para isso? Então, o primeiro questionamento que eu faço é o seguinte, que essa é uma discussão que a sociedade brasileira não fez e precisa fazer. A decisão do referendo se referia à proibição ou não da compra de armas pelos cidadãos. Agora, como isso pode ser feito, qual é o limite de armas que as pessoas podem ter, o lugar para fazer essa discussão é o Congresso. Se o presidente queria regular isso, deveria fazer por meio de projeto de lei, submeter isso à discussão dos parlamentares. Daí a sociedade pode participar da discussão. Então, os estudiosos de segurança pública vão apresentar os seus argumentos, como de que só no estado de São Paulo, por exemplo, são roubadas quase 4 armas por dia, em média, da casa das pessoas. Ou que num período de 10 anos, 11 mil armas legalizadas foram parar na mão dos bandidos no país, né? E os defensores do armamento vão apresentar os seus argumentos. E os meios para evitar que as armas caiam nas mãos erradas vão ser discutidos dessa forma. O próprio Jair Bolsonaro foi vítima de um assalto em 95, algo que ele, inclusive, um episódio que ele conta numa entrevista do Roda Viva, alguns anos atrás. Então, ele foi vítima de um assalto em 95, em que ele estava armado, mas não conseguiu reagir. Roubaram a moto dele, né, a moto que ele estava usando, e a pistola Glock que ele trazia na jaqueta. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é que os brasileiros devam ser proibidos de ter armas, não é isso. Os brasileiros já decidiram que querem ter esse direito, mas qual é a maneira correta de definir quais são esses limites, quais são as regras para se poder comprar as armas? Essa é uma discussão séria, que deve ser feita de maneira aberta e transparente via legislativo. O segundo questionamento que eu faço é sobre o momento para esses decretos. No meio de uma crise econômica e de saúde pública como nunca se viu no país, em que a prioridade deveria ser, 1, controlar a pandemia, 2, dar alívio para as pessoas que estão sem renda, e 3, ajustar as contas públicas, né? Então, no meio de tudo isso, será que esse era o melhor momento para adotar mais regras de liberalização de armas? Então, eu vejo 2 motivos para o presidente Bolsonaro resolver fazer isso justo agora. O primeiro é para desviar a atenção da imprensa e da sociedade da má gestão que o governo está fazendo na pandemia. Bolsonaro é um mestre na arte do diversionismo. Ele cria fatos, faz declarações polêmicas, então todo mundo passa a falar naquilo e não em outro tema mais urgente. E o segundo motivo é porque ele precisa energizar a base mais ideológica de seus apoiadores. E como o seu governo não conseguiu avançar em quase nada na chamada agenda conservadora, e também não há sinais de que vai conseguir fazer isso com os novos presidentes do Congresso, aí ele apela para a questão das armas, que é uma das poucas coisas, um dos poucos temas dessa agenda que ele ainda consegue encontrar uma brecha para atuar via decreto. Então, o resumo é o seguinte, 1, os cidadãos têm direito, sim, a comprar armas, isso já foi decidido no referendo de 2005, mas 2, como isso deve acontecer, quantas armas pode ter e quais são as regras, são questões que deveriam ser discutidas pelo Legislativo e em outro momento, não agora que assuntos mais urgentes precisam ser resolvidos.